Em abril, a Polícia Federal pediu que Lula fosse transferido de Curitiba para São Paulo. Nesta quarta, subitamente, a juíza Carolina Lebos, do Paraná, determinou: Lula deveria seguir para uma prisão em São Paulo. Transferência essa ordenada no exato momento em que, depois de expostos intestinos da Justiça, por anos pilotada desde Curitiba por Moro, Dallagnol e companhia, o Supremo começa a agir. Ordem de Lebos e as manchetes. Lula irá para Tremembé, prisão em São Paulo. Na sequência, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e parlamentares da esquerda à direita criticam, aspas, a perseguição a Lula. 72 parlamentares rumaram para o Supremo Tribunal. E por 10-1, o Supremo decidiu suspender a transferência de Lula. Acompanhe, amiga, amigo, para tentarmos entender o que tem sido gerado tudo isso. Relatou o El País, baseado em material do Intercept. Procuradores da Lava Jato planejavam buscar na Suíça, de maneira ilegal, provas contra um ministro do Supremo Tribunal. O agora tornado vilão Gilmar Mendes, aquele mesmo que era tratado como herói quando, fora dos autos, batia no PT nos idos tempos do Mensalão. Juiz se manifestando fora dos autos num caso sobre políticos e política é juiz fazendo política, seja quem for. E procurador buscando tocaiar ministro do Supremo, seja na Suíça ou em Cocorobó, é, além de ilegal, bizarro. Se tramavam fazer isso com o ministro do Supremo Tribunal, o que não fizeram com adversários? E o que não fariam com você? Vésperas do Carnaval, 19 de fevereiro último, e procuradores em festa. Dallagnol escreve: justo hoje que Paulo Preto foi preso. O que o coordenador da Lava Jato, Dallagnol, e os procuradores Roberson Pozzebon e Ataíde Ribeiro da Costa ensaiam, descreve o El País, é encontrar dinheiro de Gilmar na Suíça, a partir de contas na Suíça e da investigação sobre Paulo Preto, aquele por anos apontado como Caixa 2 dos tucanos e por anos sem ser investigado, enquanto o PSDB era ainda expectativa de poder. Segue o baile. Gilmar havia concedido 2 habeas corpus em favor de Paulo Preto. Procuradores apostam: encontrarão Gilmar como beneficiário do Caixa 2 ou Caixa 3 tucano. Escreve Roberson Pozzebon: vai que tem um para o Gilmar. A ideia é caçar Gilmar fazendo de conta que foi sem querer. Ataíde da Costa diz: você estará investigando um ministro do Supremo, Robinho. Não pode. Ha, 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 responde Pozzebon. Não que estejamos procurando, mas vai que. O coordenador Dallagnol, o do PowerPoint, sugere: acho que vale falar com os suíços sobre estratégia e, eventualmente, aditar para pedir esse cartão com específico e outros vinculados à mesma conta. Talvez vejam lá como algo separado da conta e por isso não veio. Afinal, diz respeito a outra pessoa. Essa outra pessoa era Gilmar Mendes, o alvo. Ministros do Supremo só podem ser investigados com autorização de ministro do Supremo. Está no artigo 102 da Constituição. Quem não gosta, que trabalhe para mudar a Constituição. O que não vale é rasgar a Constituição em nome de cumprir a lei e a Constituição, em nome de atacar adversários para tomar o poder.
Mas qual é o problema de ferir a lei em nome da lei? Mesmo que muita gente ainda se recuse a aceitar, sem desconsiderar erros políticos, econômicos e ou morais dos que detinham o poder, a farsa do impeachment, alimentada nas ruas, instigadas pela Lava Jato e seu coral midiático, ajudaram a expelir o Brasil de hoje. Como é penoso descrevê-lo, vamos a um mosaico com manchetes catadas ao léu. Tratamento dentário do deputado Marco Feliciano custou R$ 157 mil, do dinheiro público. Feliciano, aquele fiscal da sexualidade alheia e pio combatente da corrupção alheia. Moro, o nosso National Kid, o herói da paz e da justiça, omitiu palestra remunerada em prestação de contas à Justiça Federal. E o presidente da República diz: se o Senado barrar seu filho como embaixador em Washington, nos Estados Unidos, ele, Bolsonaro, pode demitir o ministro de Relações Exteriores e o filho, o Eduardinho, vai ser chanceler e assim comandar 200 embaixadores. O chanceler Ernesto Araújo, na Câmara, ouviu da jovem deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. O presidente Bolsonaro ele quer colocar o próprio filho como embaixador dos Estados Unidos. Aí ele disse essa semana, se o Senado não aprovar, não tem problema, eu vou botar meu filho como chanceler. Ou seja, descartou o senhor assim em absolutamente 30 segundos. O senhor não tem nenhum tipo de amor próprio. Qualquer outro ministro que se dignificasse, que tivesse o mínimo de dignidade, se revoltaria com tamanho desrespeito do presidente da República e, se tivesse dignidade mesmo, inclusive, se retiraria do cargo imediatamente, já que pode ser descartável. O Jair Messias, que viria para trazer o novo, trouxe, ao menos, seu povo. Grande reportagem e manchetaça de equipe do O Globo. Em 28 anos, o clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Manchetes: PM retira da arquibancada do Itaquerão torcedor do Corinthians que xingou Bolsonaro. Ex-delegado mostrou onde incinerou o corpo de Fernando Santa Cruz, assassinado pela ditadura. Fernando, que o presidente da República, Bolsonaro, digamos, faltando com a verdade, disse que teria sido morto pela esquerda. Narrada por Felipe Recondo e Luiz Beber, cena no livro Os 11, agora sendo lançado. 23 de outubro passado, véspera do segundo turno. Um coronel havia insultado a ministra Rosa Weber do Supremo. Iriam puni-lo ou não? O ministro Barroso e o general Etchegóin se estranharam, se estressaram no Supremo. Etchegóin, então, chefe do GSI, o Serviço de Inteligência da Presidência da República. Dias Toffoli, do Supremo, procura Rosa Weber e Fachin para lembrar. O general Vilas Boas, então comandante do Exército, tinha 300 mil homens armados e em comunhão com Bolsonaro, que, por tática eleitoral, punha em dúvida não apenas as urnas eletrônicas, mas a própria eleição. Digo eu. Ali, outra vez, o Supremo se encolheu. Afinou. Para os que ainda não entenderam, foi na sucessão de episódios como este que os militares, de uma ou outra forma, retomaram o poder. 8 generais e que tais estão com Bolsonaro dentro do palácio. E centena já se aboletou em cargos no governo. E daí? Daí recordemos a frase atribuída a Pedro Aleixo, o vice do então ditador Costa e Silva. 13 de dezembro de 1968, editado às 5, o mais duro ato da ditadura. Pedro Aleixo discorda e explica. O problema deste ato não é o senhor, disse referindo-se ao ditador, nem os que com o senhor governam o país. O problema é o guarda da esquina. Claro que o problema era o ditador e a ditadura,
Mas a frase, seja de Pedro Aleixo ou não, explica o que se espalha quando o poder é gerador nuclear da ilegalidade. A propósito, guardem essa cena com tropas da elite da PM saudando o governador do Pará, Helder Barbalho, filho de Jader. Isso 4 dias depois do massacre na rebelião em Presídio do Pará, que terminou com 58 mortos e 16 decapitados. Cantam os guardas das esquinas. Arranca a cabeça e deixa pendurada. É a Rotan patrulhando a noite inteira, pena de morte à moda brasileira. Vejam. Arranca a cabeça e deixa pendurado. É a Rotan patrulhando a noite inteira. É a Rotan patrulhando a noite inteira. Pena de morte à moda brasileira. Pena de morte à moda brasileira. E vejam e ouçam em Sobradinho, na Bahia, o presidente da República, Jair Bolsonaro. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra!